Bom, são 7h09, eu acho. Bom dia, e hoje, 31 de julho de 2019. E vamos lá para aquilo que Deus esteve de fato a salientar. Porque com certeza é difícil a coisa. Será? Mas como de fato eu gosto de respeitar a forma como as pessoas costumam, de fato, deixar as coisas espalhadas no lugar, então não dá mesmo para chorar. Porque ninguém de fato realiza a obra delas chorando. Não, com toda certeza gozando daquilo que está realizando. Ainda que muitas vezes a gente esteja lamentando. E a hipocrisia. Ai, santo. Penso que a hipocrisia está de fato reinando e de fato é de se lamentar. Mas vamos lá, nos solidarizar. É isso. Coisa que penso que muitas vezes a gente até esquece do que significa solidariedade. E se é assim, nós estamos de fato apenas seguindo o caminho da verdade. E como diz Pilatos, o que é a verdade? A verdade, de fato, é aquilo que Deus estará a enxergar em qualquer lugar, independente daquilo que a gente venha falar. E se é assim, é isso. Deus me pediu para sorrir, sim. Olhar para mim, ter a certeza plena do meu ir e vir e deixar, de fato, o meu pescoço cair. Eu até tentei dizer para ele que não seria tão fácil assim, sei lá, quem tomaria conta de mim? O que eu faria aqui? Mas ele me disse, tudo começa pelo entendimento perfeito, daquilo que é verdadeiro. E foi assim que Deus me deu um mundo muito perfeito. Sim, bem verdade que é meio que sem jeito, mas não dá de fato para sentar de frente de jornalista que costuma de fato boiar, sim, feito fezes no lugar, só para nos contaminar. E fico impressionada com a capacidade de jornalista boiar ali, querendo alcançar aquilo que eles nem mesmos conseguem perguntar. Essa é a hipocrisia maior que eu estimo a enxergar. Sim, acompanhando os jornais do lugar. Fico assim, olhando, e só vejo de fato jornalista boiando, e se limitando, se me limitando, as fezes secando. Deus também me pediu uma tarefa tão dificultosa. Sim, sabe como é que é você examinar força? Sim, uma coisa de fato é uma força. Ok? É isso, bem planejada, bem organizada, ok? Com bastante água. E aí você tem a certeza que sempre vai poder dar descarga. Não falta nada. Sabe como é que é casa planejada? A questão é que a gente foi, ao longo do tempo, se distanciando da casa. A questão é essa. É você, de fato, saber aquilo que está a acontecer. E quando a gente, de fato, não aceita ver coisas simples do poder, aí tende a feder. Sim,
tem de fato nem mesmo o que dizer. Coisa simples, coisa que jornalista não desejou ver. Aí você ficar pensando, de fato, a diferença entre uma pedra bruta e uma pedra talhada. Sim, não dá para você enganar o quê? Sim, quem costuma de fato enxergar. Sim, ó, vai colocar a palminha da mão lá, que é pedra bruta, pedra talhada e pedra muito bem lapidada. Essa é a questão. É você perder completamente a noção. E aí você sentar num lugar e de fato defecar feito criança mimada. O quê? Apedrejar sem conseguir sequer se limpar. Aí você tem que aceitar, falar daquilo que o inacreditável costuma realizar. Sim, Deus, quando me pediu para estar aqui, fazendo um apanhado geral, eu disse, santo Deus. Sim, porque logo disse, vai pegar mal. Vai pegar muito mal. Mas Deus me disse. Deus me perguntou, quantos anos você tem? Eu disse, santo, eu tenho alguns, poucos, eu menos de 100. Aí ele disse, então está tudo bem. Você não tem menos de 100? Eu disse, tenho. Aí ele disse assim, há quanto tempo você enxerga, assim, o além? Aí eu disse, ué, eu já enxergava o além antes mesmo de ter 100. E agora, de fato, que eu me aproximei daquilo que está muito além e vivo um porém, eu já não estou enxergando. O quê? Eu tive que avisar para Deus. O problema é que ninguém esteve acreditando. Aí Deus me disse assim, você seguiu amando? Santo, logo eu vi o meu coração disparando. Assim? Assim. Aí eu disse, eu segui exatamente conforme o Senhor esteve me orientando. Ele então me disse, você também esteve falando? Eu disse exatamente como o Senhor esteve me ordenando as palavras conforme de fato o Senhor me mostrava, organizando direitinho a minha casa. Aí Deus me disse assim, tem de fato alguma possibilidade de jornalista chegar e se achar assim tão sábio para te apedrejar? Eu disse, não vai prestar. O quê? Eu disse para Deus. Essa é a questão. Jornalista nunca esteve a me bancar. Nunca me deu uma bala. O quê? Para o hálito. Sim, porque é bom a gente colocar uma balinha e poder conversar. Jornalista nem sequer esteve a se aproximar. A questão, de fato, é quanto eu vou cobrar. O quê? Sim. Eu sentei de junto de Deus. É para, de fato, a gente entrar num acordo, acordar. Saber quanto eu vou cobrar para jornalista, de fato, me apedrejar. Sim, porque pode ficar blá, 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 blá. Agora, se quiser, de fato, chegar perto para me entrevistar, eu vou de fato ter que cobrar. Sim, não é fácil você pegar pedra e separar pedra bruta, pedra de fato talhada, pedra lapidada. Deus me disse, vai de fato ter que edificar
uma nova estrada, é jornalista de fato assim, sem saber de nada, boiando. É, numa privada tão desgraçada, uma fossa tão, tão destemperada e tão longe, ai, da sua própria casa. Aí eu disse para ele, a questão é essa, é o valor. Ele disse, qual foi a moeda que o homem valorizou? Eu disse, ué, aquela que o seu filho sequer imaginou. Aí Deus disse, é, essa de fato é rolo, é promissor. Aí eu disse, quanto eu posso cobrar? Ele disse, pensando bem, quantos dedos na mão você tem? Aí eu disse, santo, tenho 10. Aí ele me disse, 10 milhões de dólares. Eu disse, o quê? Ele disse, é isso. Se quiserem de fato boiar na sua frente por 1 hora, ao vivo e a cores, sem de fato poder editar, sem comercializar, sem de fato propagar em outro lugar, 10 milhões de dólares. Eu disse, só. E se quiserem de fato pegar essa 1 hora, de fato, que eu vou ofertar para comercializar, ele disse, 5 vezes mais. Eu disse o quê? 50 milhões de dólares. Não é a sua idade? Eu disse, santo, que coisa boa é a casa da verdade. Aí ele me disse, pois é, se quiserem de fato sentir o hálito de quem aqui está, vai ter que pagar. Resta saber se eles têm dinheiro para de fato bancar as exigências. Sim, porque tem mais essa que você de fato vai apresentar. Pensa que é de graça? Vão de fato achar que vão poder lhe cobrar, dizer que você tem obrigação de vir a público para receber pedra? Lembrar de fato do que aconteceu? Sim, porque Deus, quando me traz de fato algo para pensar, é conforme a palavra que o homem esteve a ofertar. Sim, lembra do homem que partiu para a guerra e pegou lá um manto, porque assim, um pouco de ouro, um pouco de prata, escondeu. Aí o povo se reuniu e apedrejou animal, os animais, o homem, mulher, filhos, todos assim. A questão é que ali o homem esteve de fato a desobedecer. Tudo deveria ser interditado, mas o homem deixou o olho de fato alcançar e de fato aquilo foi roubado. Eu não roubei nada de nenhum lugar. Estava tudo assim, jogado. Sim, pelo espaço. Sabe como é que é? Fossa, fora de casa. A casa tão distante daquilo que diz que a casa guarda. Privada espalhada. Uma imprensa de fato tão ultrapassada. Aí eu disse, santo, é isso. Então, para começar, foi o que Deus me pediu para pontuar. Ninguém nunca esteve a considerar. Sim, essa dona de casa que aqui está. Então, não é de graça que vão se aproximar. Ah, é isso. É, é uma questão, de fato, de deixar claro. Se quiserem me apedrejar, vão ter que bancar. Sim, as pedras que vão me jogar. E se é assim, não sou otária para de fato aceitar, sentar diante de quem só sabe de fato apedrejar, sem nenhuma responsabilidade com o lugar. É tanta falta de razão
que a gente pergunta se essas pessoas em algum momento plantou no coração. Sim, para ter alguma noção. Sentimento. Não. Essas pessoas não têm sentimento. Não sabem o que é. Nenhum tipo de sentimento. Nem pela sua própria casa, sim. Porque se não tiverem filhos, eles devem ter pais, tios, primos, talvez sobrinhos, amigos, não se importam com nada. Não se importam com nada. Apedrejam a pátria. Apedrejam a pátria. Essas pessoas não estão nem aí para nada. Não consideram nada. A manchete é jogada sem nenhum tipo de responsabilidade pela própria casa. É aí espalhando de fato brasa. A questão é que até ontem a imprensa de fato era como COAF, bem lembrado, inexistente. Algo até considerável. Sim, era feito um poste necessário, sim, na porta de casa. Era assim. Sim, a gente só sente falta. Quer dizer, a gente só nota o poste quando ele de fato apaga. Quando ele ilumina a porta de casa, a gente nem sequer repara. A imprensa era assim. Um poste na porta de casa. Ninguém nem sequer reparava. E até gostava. Achava que de fato a sua casa estava iluminada. Era como de fato passar e lhe acordar, dizendo: olha, de fato a notícia no ar. A questão é que costumamos anotar que o poste não era assim tão salutar. Sim, trazendo de fato algo para a gente acordar. Começamos a reparar que o poste era uma espécie de sugador do lugar. Porque começamos a entender que a gente o tempo todo esteve a receber e hoje nós não sabemos o que o país esteve a viver. Aí é que está a polêmica que a imprensa foi capaz de jogar, achando que de fato o povo iria comprar. Essa é a questão. Levantando de fato a tampa de um porão. Escândalo de montão, sim. Porque a imprensa não enxerga nada. Existe de fato uma gente espalhada que consegue fuçar e traz de fato o ponto que a imprensa de fato não faz nenhuma questão de realçar. Traz a biografia, sim, joga lá na porta de sua casa. A questão que você hoje tem energia, o que é privada? Você tem energia privada disponível na sua casa. Aí, aquilo que não existia, e ninguém sequer imaginava, começou de fato a fazer parte da casa. O poste foi ficando lá, sem ninguém mais reparar. A questão é que muito cachorro esteve, de fato, a usar o poste como privada de sua casa. A imprensa desesperada, sem saber como dar descarga,
naquilo que de fato faz parte da casa. Começa de fato a enviar carga pesada, ó, para o povo de fato carregar. A questão é que essa energia que iluminava a casa, a porta da nossa casa, se tornou desnecessária. Desnecessária. Porque cada um tem energia privada. É como ter uma cisterna no fundo da casa. Cada um vai pegar sua água e de fato examinar, deixar a razão se alcançar. Coisas que ninguém, sim, essa geração, nunca ouviu falar. De repente a imprensa está de fato a espalhar. E aí você corre para a cisterna, sem a energia privada, para buscar água e examinar. E você começa de fato a separar e até questionar o que de fato a imprensa está a falar e qual é a verdade do lugar. Coisa que a gente até achou que já estava solucionada dentro da própria casa. E aí você não consegue de fato caminhar. A imprensa de fato ali com a carga pesada, querendo de fato despachar. A luz do poste, essa com toda certeza começa a piscar, dando sinal de que está a acabar e ninguém consegue de fato encontrar algo de fato para se firmar. A questão é onde isso vai parar. Onde vai parar? E o povo brasileiro? Sim, que viveu de janeiro a janeiro sem entendimento do que era ser brasileiro. Sim, a imprensa em nenhum momento se ocupou em trazer para o povo brasileiro o conceito do que é ser verdadeiro. Manipulava o ano inteiro. E agora, o povo, sem conceito do que é ser brasileiro, buscando e você conseguir sair da sua casa, andar, sabe como é que é? Na alvorada você entrar, ter a certeza de que o sol vai se formar e a noite vai chegar. E Deus, de fato, até a me solicitar, vamos de fato cobrar. Vamos cobrar. Porque me diga de fato se a imprensa vai ter algum dinheiro para pagar todo o prejuízo que ela esteve de fato a espalhar, sendo poste, ó, em todo lugar, manipulando, ó, desconceituando, sim, desinformando, o tempo todo se alimentando, enquanto o povo esteve trabalhando, fome passando, a energia se esgotando, a imprensa o tempo todo produzindo bosta, só defecando, produzindo bosta, se empanturrando do trabalho do povo.
O povo plantava, regava, podava, acompanhava, via frutificar, mas na hora de fato de pegar, a imprensa de fato ajudava, de fato, a tirar o fruto do trabalho. Aquilo que o povo, de fato, realizava. Sem deixar, de fato, é nada. Não é dizer quase nada, não, é nada. É nada. E hoje, a gente, de fato, pode trazer o pensamento do Evangelho, sim, para sustentar a fala. Se vier, de fato, bater, prega a outra face. Se for pegar, de fato, o seu manto, a sua túnica, o seu roupão, entregue. Pregue tudo nas mãos. Não devemos esquecer o dia do grande perdão. O dia da doação do nosso coração. A imprensa sequer considera a existência ou a possibilidade de haver esse dia. A gente, de fato, viver essa alegria. Não a hipocrisia do dia a dia, mas a semente da democracia. A semente da democracia. O povo trabalhando, plantando, regando e até achando que estava conquistando. E a imprensa tomando, roubando, o tempo todo manipulando. E o conceito de ser brasileiro se distanciando, se distanciando, se distanciando. E a força detonando, a força detonando, a força detonando. E a imprensa de fato ali, a boiar. Achando que de fato a força iria sustentar o tanto de bosta que a imprensa esteve de fato a jogar. A questão é que não vai dar mesmo para a gente continuar no lugar que a gente está. Ainda que a gente considere de fato a situação, então tenha medo do dia da lamentação. E a gente sabe que é um problemão. Mas vai chegar o dia do grande perdão. Devemos, de fato, nos lembrar de Araão, o que ele esteve a realizar. Primeiro a casa dele, ele foi, de fato, purificar. Foi a primeira coisa que Araão foi realizar. Antes de pegar o bode, sim, para ofertar e o outro para soltar. A primeira coisa que ele foi, de fato, viver foi a limpeza do teu ser. E se é assim, é Deus que estará a saber aquilo que eu vou, de fato, viver. E o que eu fiz por merecer, para merecer. Então eu não tenho medo do que pode me acontecer. Eu não tenho medo. O que eu não vou fazer é esconder o que eu estive, de fato, a fazer. Deus é o poder. O meu. Também sei o que o poder aqui esteve, de fato, a fazer. Tudo que a imprensa esteve, de fato, a comer. E por quê? Também sei, de fato, traçar o mapa
para a gente encontrar. Ver como é que é as pedras que a gente tanto estará procurando. Mas eu só vou realizar quando Deus assim me solicitar. E se é assim, não dá para a gente viver assim. Um dia a gente sente essa necessidade imensa de ver de fato o sol surgir. Mas o homem de Nazaré nos lembrou. Não dá para de fato viver apenas daquilo que o sol esteve de fato a fazer. É necessário a noite aparecer para a gente entender o que a noite é capaz de fazer. Essa é a questão. O dia do grande perdão. O dia aqui da aclamação. Ter a compreensão do que é de fato ressuscitação. Não dá para de fato a gente protelar. Eles estão aí a nos esmagar. A justiça, de fato, a avacalhar. A questão é que avacalhada a justiça já está. Porque o guardião da casa, ninguém, não existe uma pessoa que acredita naquele lugar. A força não existe. Nem existe a possibilidade de alguém de fato pedir para de fato aquele lugar continuar a nos julgar. Essa é a questão. Essa é a questão. Nenhum tipo de respeito pela jurisdição. Achando pouco, a gente de fato sabe usar as pedras para uma casa a gente de fato edificar. E a gente se aloja lá, na hora que a gente deseja. Aí a gente corre, coloca pedra lá, mas quando a gente também quer destruir a casa, sim, a força, a gente pega tudo quanto é pedra, ainda sai a catar e apedreja, joga lá. Tirando todo o crédito que a gente mesmo esteve na conveniência a edificar. A questão é que o povo, sim, esteve a enxergar. E não dá, de fato, para a gente acreditar que o presidente vai ficar a apanhar. Não dá. Não dá para a gente acreditar que o ministro da Justiça vai aceitar a coisa como está se encaminhando. Não dá para a gente acreditar que as Forças Armadas vão se calar. Porque o desespero é algo de fato que nos tira completamente a noção. O quê? É isso. Aí a gente parte para a apelação. Mas o presidente tem as Forças Armadas na mão. O presidente conta com o apoio do povão. O ministro da Justiça é um homem, sim, que também conta com a aprovação de quem respeita a jurisdição e sabe fazer a separação. E sabe fazer a separação. Essa é a questão. Então, como de fato a gente programar? Se o dia do grande perdão, com certeza,
irá se apresentar. Se eles não vão recuar, é desespero. É desespero em todo lugar. Eles não vão recuar. Sabe aquela cena em que o homem se dirigiu para a frente do tanque, sem se importar se o tanque iria esmagar? Era a liberdade que ele queria de fato. Sentir, viver, sem se importar com o conceito do que é morrer. Sem ilusão. O povo, de fato, não está a suportar. É como se, de fato, o povo estivesse cansado desse lugar, da forma como está. Porque o povo sente que é ele que está apanhando. Que a imprensa quer, de fato, derrubar. É o povo do lugar. Essa é a questão. É quando, de fato, a gente vai sentindo a dor no coração. E quando a razão nasce da dor do nosso coração, é como aquele homem que a gente pode até enxergar. Ele sai caminhando devagar, sentindo a liberdade se aproximar. E ele sabe que a liberdade ele vai alcançar. Basta, de fato, ele lutar da forma como ele esteve a conceituar. E se é assim, é bom a gente, de fato, definir a democracia que o povo plantou aqui. Aqui a imprensa em nenhum momento, permitiu que fosse assim. Que fosse assim. Mas o poste, que trazia aquela sensação de iluminar, da razão, de fato, é jogar solta no lugar, está completamente desvalorizado, desrespeitado e com toda certeza apagado de ambos os lados. É lamentável. É lamentável, de fato, você chegar a essa conclusão. Os postes da razão, pelo menos essa ilusão, estão completamente apagados ou deteriorados, completamente desmoralizados de ambos os lados. E devo lembrar, essa ilusão de que o controle remoto pode nos dar uma imprensa saudável em algum lugar. Isso também o povo já esteve a alcançar, porque basta o povo de fato acompanhar a energia que ele vai buscar na cisterna, no fundo da casa. Ele começa de fato a questionar quem ele estava a acreditar e começa a checar. E se é assim, é muito difícil a gente definir aquilo que se passa aqui. Porque o povo quer sentir o que ele escolheu viver aqui. E penso que não vai ficar assim. É bom a gente, de fato, definir começo, meio e fim. A redação do Enem. Sim, se a gente não assinar, nenhum valor a redação terá. Em qualquer lugar, a redação vai parar. E com toda certeza, desvalorizada, ela ficará.
Mas se a gente tiver a coragem de assinar a redação que nós estivemos de fato a conquistar, com toda certeza o povo vai nos apoiar. Mas para isso, a gente vai ter que de fato entrar no mar e pescar e manjar. Porque senão vai ser blá, 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 blá. Aqui tem um ditado, é muito popular. Matar a cobra não basta. É necessário mostrar o pau. Pois é. Porque é a prova de quem matou a cobra. Sim, alguém matou a cobra. Qualquer pessoa pode matar a cobra. Mas quem apresentar o pau é creditário. Então não basta de fato ficar espalhando brasa no lugar. Não vai dar. É necessário de fato a gente conceituar a democracia que o povo está a desejar. E sem ter medo de entrar e pescar e manjar. Para a gente mesmo se sustentar. Porque a situação muito mais grave pode ficar. É uma questão, de fato, de soberania popular. O povão não vai aceitar o que a imprensa está a realizar, o que a força, de fato, costuma fazer. Eu tenho certeza daquilo que eu estou ali. É uma questão de querer ver. Obrigada, 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 obrigada. Bom dia. E hoje é quarta-feira.